Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de lógica proposicional, hoje a gente vai ver a questão dos argumentos válidos. Um argumento. Aqui a gente tem um argumento que eu vou apresentar para vocês. Eu colori ele também para a gente ter uma visão mais aprofundada da construção e da conclusão de um argumento. Então, primeira parte do nosso argumento: se um programa em Java faz uso da biblioteca Swing e essa biblioteca não foi importada, então o programa não é compilado. Essa é a primeira parte do meu argumento. O programa em Java foi compilado. Segunda parte: o programa faz uso da biblioteca Swing, faz uso de Swing. Terceira parte: portanto, a biblioteca foi importada. Observe que essa última parte é consequência das três primeiras. Porque eu disse primeiro que se um programa em Java faz uso da biblioteca Swing e essa biblioteca não foi importada, então o programa não é compilado. Só que o programa foi compilado e o programa faz uso de Swing. Então, a biblioteca foi importada. Esse é o nosso argumento. Então, a gente vai ter aí 4 proposições. Se um programa em Java faz uso da biblioteca Swing e essa biblioteca não foi importada, então o programa não é compilado, é uma. O programa em Java foi compilado, 2. O programa faz uso de Swing, 3. Portanto, a biblioteca foi importada, 4. Dessas proposições, a gente vai dividir. 3 dessas são a premissa e a quarta é a conclusão. Então, as nossas premissas que a gente tem aí, se um programa em Java faz uso da biblioteca Swing e essa biblioteca não foi importada, então o programa não é compilado, a minha primeira premissa. O programa em Java foi compilado, segunda premissa. O programa faz uso de Swing, terceira premissa. E aí a gente chega a uma conclusão. Portanto, a biblioteca foi importada. Certo? Então é assim que a gente vai dividir o nosso argumento. E como a gente consegue partir dessas premissas e chegar à conclusão? Através da dedução, ou entailment. Ou seja, as nossas premissas, elas implicam logicamente na conclusão. Ou seja, a gente consegue derivar a conclusão das premissas. Ok? Então, isso é o que a gente chama processo de inferência, ou reasoning. A gente tem os nossos pontos de partida, que são as nossas premissas, e com os nossos pontos de partida a gente vai seguir determinados caminhos, que eu vou mostrar como são as regras, como é esse processo mais formalmente para a lógica proposicional, isso nas próximas aulas, e a gente chega a uma conclusão. Então a gente sai das premissas, a gente aplica as regras e a gente chega à conclusão. Isso é o que a gente chama de raciocínio, ou processo de inferência. Então, entailment é uma consequência lógica, é uma dedução ou implicação, ou seja, algo que segue logicamente de, ou é deduzido a partir de outra coisa. Então, a gente parte das nossas premissas e a gente consegue concluir, a gente consegue chegar a uma conclusão. Então, a gente pode aqui, mais uma vez, fazer a parte simbólica, né? Que seria o seguinte, aqui a gente está colocando swing para representar o uso da biblioteca Swing, seria nosso primeiro símbolo aí. E aí a gente tem conjunção. Negação de import significa exatamente que a biblioteca não foi importada. Então, isso aí. Então, a gente tem faz uso da biblioteca Swing e não foi importada a biblioteca. E implica, certo? A nossa setinha aí, em negação de comp. E comp é o programa compila. Então, a gente tem aqui simbolicamente justamente essa primeira premissa. Seria o que está representado aqui.
Então, swing, representando o programa faz uso da biblioteca swing, o i, e negação de import significa que a biblioteca não foi importada, então implica na não compilação, negação de comp. Então, a validade de um argumento. A validade do argumento, ela é uma coisa assim, bastante simples da gente entender. A conclusão ela tem que ser consequência lógica das premissas. Senão, isso fica muito claro para a gente. Se isso não fosse verdade, a gente podia partir de qualquer coisa e derivar qualquer outra coisa. Então, isso é o que torna o nosso argumento ele válido, porque a gente consegue chegar a partir das premissas naquela conclusão. Então, em um argumento válido, as premissas são provas evidentes da verdade da conclusão. Aí, mais uma vez simplificando, premissas não podem ser verdade sem que a conclusão seja também verdade. Ou seja, premissas não podem ser verdade, as premissas não podem ser verdadeiras sem a conclusão ser também verdadeira. Então, se eu tenho a minha primeira parte, ou seja, meus pontos de partida verdadeiros, eu vou chegar a uma conclusão também verdadeira. Então, eu não posso ter os pontos de partida verdadeiros sem ter a conclusão verdadeira. Isso é o que significa meu argumento ser válido. Simbolicamente, aqui todo o nosso argumento que a gente construiu com as 4 partes, que a primeira parte a gente já explicou aqui como é, né? O programa faz uso da biblioteca swing e não foi importada a biblioteca, implica em não vai compilar. O segundo argumento, swing, significa que a nossa biblioteca swing foi importada. E o terceiro, que o programa compilou. Note que aqui swing é a primeira parte da nossa primeira premissa. Comp está aqui como negação de comp. E aqui a gente tem esse símbolozinho vermelho, que ele é a vinculação semântica, que eu já vou explicar o que é, só um minuto. E aqui o import. Significa que a biblioteca foi importada. Então, eu saio das minhas premissas e consigo, a partir das regras, chegar a uma conclusão. Através do que? Do meu processo de inferência, a partir de uma dedução. Então, o que é vinculação semântica, né? Que é esse símbolozinho que eu estava falando. Ele significa que, se para todos os valores nos quais as premissas são verdades, a conclusão também é verdade, temos o que? Uma vinculação semântica. Ou seja, semântico, de sentido. A gente tem que aquele argumento é válido. É justamente isso. Então, a gente tem que ter uma vinculação semântica para ter o nosso argumento válido. Então, aí tem uma forma aqui para vocês decorarem. Se premissas, verdade. Conclusão, verdade. Então, aqui aí embaixo tem a notação, né? Não se assuste pelas letras gregas. Mas, basicamente, cada um desses aí, 1, 2, até N, são as premissas. E eles vão ter vinculação semântica com a nossa conclusão. Aí a gente parte para um exemplo interessante, que é a tautologia. Então, uma forma da lógica proposicional ela é chamada uma tautologia se ela tem valor verdadeiro sempre. Mas espera aí, se ela tem valor verdadeiro sempre, independente de suas avaliações, ela é por si só uma vinculação semântica, sem depender de nenhuma premissa, porque ela sempre é verdade. Então, esse argumento é obviamente verdadeiro, sempre. É que nem você dizer, ou eu estou vivo ou eu estou morto. Então, isso aí é uma tautologia. Então, a gente tem aqui um exemplo, que A implica em B, se somente se negação de B implica em negação de A. E a gente pode verificar sendo a tautologia facilmente fazendo a tabela verdade. E com essa tabela verdade, a gente tem que sempre é verdadeiro. Então, ele é tautologia, ou seja, ele é uma vinculação semântica desse tipo aqui que a gente estava falando. E, beleza.
Ele é chamado lei da contraposição, para quem tiver interesse em estudar especificamente esse caso, que é um caso bem interessante, aliás. Então a gente tem aí a nossa tautologia, que significa sempre verdadeiro, independente das avaliações. E agora a gente vai ver a questão da equivalência de fórmulas. Então, eu tenho aqui uma fórmula equivalente à outra, que é representada por essas 3 barrinhas aí, uma em cima da outra. Se aí a gente vai ter a nossa primeira fórmula, certo? Aí do lado esquerdo e a segunda do lado direito. Elas são equivalentes se somente se há uma vinculação semântica da primeira para a segunda e da segunda para a primeira. Então é preciso ter um processo de reciprocidade com relação à vinculação semântica. Isso aí vai nos dizer que essas 2 formas são equivalentes. Então a gente tem aqui um exemplo de equivalência. Aqui a gente tem I implica em C, é equivalente a negação de I, disjunção C. Então, ou C, né? Se você prefere dizer ou. Se a biblioteca for incluída, então o programa compilará. Isso é equivalente à biblioteca não foi incluída ou o programa compila. Se você parar para pensar, faz todo sentido, né? Então, isso aí a gente tem um processo de equivalência. Aqui também outro, T, conjunção implica em T, ele é equivalente a C, disjunção, negação de C. Então, esses aí também são equivalentes. Se você tiver dúvida, é só fazer a tabela verdade, você vai chegar a essa conclusão. E, aqui mais um exemplo. C, conjunção T, implica em é equivalente a C, que implica em T, que implica em E. Então, se você fizer a tabela verdade, também vai ver a equivalência. Beleza, gente? Depois dessa aula, a gente vai começar a questão das regras mesmo, para a gente fazer a dedução mais formalmente. Muito obrigado. Até a próxima.